Olá, que bom que eu estou aqui mais uma vez, você também está aí mais uma vez, para nós repartirmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E eu gostaria de comentar com você um assunto que a maioria das pessoas pensa de forma diferente, mas eu quero mostrar para você o que a Bíblia diz a respeito desse assunto. E nós vamos entender que a pessoa de Jesus, ele é eterno e a sua participação na criação do mundo é ativa. Como assim? Então, Jesus estava lá quando criou o mundo? Sim. E nós vamos estudar isso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no verso 1 e 2 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então aqui a gente vê duas pessoas da divindade, Deus o Pai, Criador, e o Espírito Santo. Tudo bem. Agora nós vamos para o livro de Jeremias, no capítulo 10, no verso 10 e 12. Preste atenção. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo o que está escrito na Palavra de Deus. E aqui diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Verso 12. O Senhor fez o céu e a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Maravilhoso saber que nós temos um Deus poderoso, sábio e que criou os céus e a terra para mim e para você. Mas eu queria falar com você sobre um outro assunto que muitas das pessoas às vezes não entendem. E nós vamos ver, nesse contexto, quem foi a outra pessoa que participou da criação ativamente. Vamos ver? Livro de João. Vamos lá, Novo Testamento, livro de João, capítulo 1, versos 1 a 3 e depois o 14. E o verso 1 diz assim, João capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Interessante isso, né? Aqui diz assim, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tem mais uma pessoa aí, não tem? Tem. E diz aqui, todas as coisas foram feitas por quem? Pelo Verbo. Agora, nós vamos no verso 14, para ver o que o verso 14 vem nos ensinar. E o verso 14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem foi? Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ficou claro que na criação do mundo estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você sabia dessa verdade? Você já tinha lido esses textos? Mas é uma grande verdade. Tudo que foi criado por intermédio da voz de Jesus. Ele é o Verbo, ele é a palavra. E tudo que ele dizia acontecia. E é maravilhoso saber que nós temos um Deus forte e poderoso e nele está contido 3 pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a ele toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Você gostou de conhecer esse assunto? Que bom! Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar essa mensagem da Palavra de Deus, se inscrever no canal se você não está inscrito e também deixar um comentário se você já sabia dessa verdade, tá bom? Eu deixo aqui um grande abraço para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!